Shalom a todos, sejam bem-vindos. Estamos hoje aqui com mais uma live sobre restauração, falando hoje sobre as tribos perdidas de Israel. Afinal, será que isso foi profético? Que tribos se perderam? Nós vamos estar mostrando lá desde o ataque da Síria, né? 800 anos antes do Messias, como esse povo foi levado ali para a Síria, que hoje é a região do Iraque, da Síria, e se espalhou pelo mundo. E eu tenho a satisfação de contar com o nosso irmão Yahussef mais uma vez, trazendo a palavra da restauração. Yahussef, bem-vindo, meu irmão. Vamos fazer uma tefilá aí, uma oração? Ok, Ari, shalom, lá na top. Pode fazer uma oração, meu irmão? Então, para a gente começar. Ok, vou fazer então. Toda Arabá, Criador do Universo, te agradecemos, Yahweh Tsevaot, dono do planeta, de tudo, de todas as coisas. Obrigado pela tua maior salvação, Mashiach Yahushua. Foi nos dado no ano 4000 e está aqui até hoje, através do seu Rua, para nos guiar em toda a verdade, resgatar as ovelhas perdidas, juntar as 12 tribos, limparmos de todo o fermento. E eu peço a Ti, Criador, que a gente possa entender a cada dia a Tua palavra, a Tua Dabar, que nós possamos estar focados unicamente na Tua palavra e não no que nós achamos, pensamos ou que nós aprendemos muitas vezes. Somos como crianças na Tua presença e precisamos ser ensinados. Muito obrigado por tudo. No nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Meu irmão. Yahussef, eu estava assistindo um documentário muito interessante, e por sinal era até da National Geographic, um explorador, né, um investigador, buscando as origens de uma tribo aí da África, né, aí bem na África do Sul, os Lambas, né, segundo que eles chamam. Sim, lembra? Lembas, ok. Porque no inglês acho que vai Lambas, né? Que eles vêm lá da região, lá do reino, o reino do norte de Israel, fugidos, né, de uma grande perseguição, afirmam, ou na verdade, eles têm convicção de que são descendentes dos israelitas, das tribos perdidas. Você pode encontrar esse documentário facilmente aí. E é interessante, Yahussef, que eles têm características notáveis, né? Nesse documentário mostra que a maneira como eles construíam as coisas com pedras, né? E como eles enfrentaram o deserto até chegar desde lá o Oriente Médio até o Sul. É impressionante esse relato. Só que não para por aí, não apenas essa tribo africana, né, tem as origens traçadas desde lá, o povo de Israel na antiguidade, mas também você vê etíopes, né, que alegam ser descendentes do rei Salomão, e nós vamos hoje estar falando sobre esse relato da escritura que fala que isso iria acontecer, que essas tribos iriam se dispersar, mas que eles iriam ser reunidos novamente, né, Yahussef? Boa noite, pode fazer suas considerações iniciais sobre esse tema. Boa noite, pessoal que está aí fazendo restauração. O maior assunto das Escrituras, mais grandioso, é sobre a descendência de Abraão ter se tornado em todas as nações reis, e vindo dele, da semente, da zera de Abraão. Isso é profético. Ele é pai de todas as nações da terra, né? E igual eu estava conversando, né? Quando a gente começa na restauração, e eu vi uma vez você falando que se a pessoa não conhece a sua origem, ela praticamente é uma pessoa vazia, porque ela não sabe nada sobre as coisas, né? As origens dela. Ela não sabe por que veio essa colonização para cá, para o Brasil, dos italianos, dos portugueses, não sabe a história que teve dos holandeses aí no Nordeste, não sabe que enfim, ela não conhece nada sobre as suas origens. Então,
As Escrituras, ela é a maior livro de história que mostra sobre aonde foram e onde estão até hoje os descendentes das tribos perdidas de Israel, que é o Reino do Norte, que é chamado de Efraim. E aí existem milhares de documentários hoje, que é muito comum você assistir. Eu tenho um documentário que foi feito no Japão, né? É a Lenda de Tengu, que é comprovado que a maioria do povo japonês ele tem origem israelita. Para você ter ideia, que no documentário foi até um rabino de Israel, do consulado, do Chavez Israel, e ele levou uma equipe lá para conhecer os lugares onde tinham escritas em hebraico, e aí eles descobriram que até o nome do primeiro rei que teve, do imperador lá do Japão, ele tinha um nome que era parecido com Samaria. Enfim, esse documentário ele mostra ali todas as características das 10 tribos do povo do Japão, né? E isso é incrível, por quê? Porque as pessoas não têm... O pessoal pensa que israelita é só que ele está lá em Israel ou em Nova York. Eles não sabem que israelita das 10 tribos estão em todos os países aqui, na América do Sul, através dos índios, né? Bem antes dos portugueses chegarem. Enfim, é um assunto gigantesco, Ari. Isso aqui vai meses. Se a gente fosse fazer mesmo meses, aí você ia ver cada coisa, né? Eu separei algumas coisinhas aqui. Eu não sei se pode mostrar aí, ô Neemias. Com certeza, meu irmão. Vamos aí. Eu passei para você, né? Isso aqui não sei se está mostrando aí, né? Tá compartilhado. Ó, isso aqui é um documentário. Isso é um documentário de um site judaico, né? O Rabad, que é um site do maior grupo judaico do mundo, independente das suas tradições humanas. Existem coisas boas dos nossos irmãos judeus, né? A gente sabe separar essas coisas. Igual do Efraim, cristão. Existe coisa boa. Não podemos pegar tudo e jogar fora porque nós somos diferentes ou que cremos diferente. Então você vai ver aqui um documentário falando sobre vários líderes israelitas falando sobre as 10 tribos, né? Então tem muitas coisas aqui falando sobre eles. Eles falam, a maioria, não sei se está dando para ver aí, Neemias? Está compartilhado, né? Sim, tá aqui, tá aparecendo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar legal aqui, tá? Aqui, ó, o mistério das 10 tribos perdidas. As 10 tribos foram exiladas durante a época do primeiro templo, da era do primeiro templo, aproximadamente 2.500 anos, estão separados do restante do judaísmo desde então, e não estão junto com os judeus, né? Mas ao final serão redimidas. Olha só, o que o judeu tradicional fala, na era do Messias, ó. Quer dizer, no ano 4000 ele já veio aqui fazer isso, né? Então no próprio judaísmo fala isso, né? Ele veio pelas ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Exatamente. Que as pessoas não entendem, né? O pessoal pensa que ovelha perdida é o crente desviado da igreja, mas não, é um nome destinado a uma das casas de Israel, que são as 10 tribos, que é chamado de casa de Israel, né? Que é Efraim ou casa de Israel. Isso vai ver em Ezequiel 37. Né? Então tem aqui várias... você pode ver aí que eles explicam sobre muitas coisas. Eu queria só mostrar umas coisas interessantes aqui, que isso no próprio governo de Israel hoje eles já sabem, ó. Todos esses países aqui, ó, Afeganistão, Burma, Paquistão, Caxemira, Japão, ó, Equador, China, Etiópia, já foram descobertos israelitas das 10 tribos perdidas. Quer ver? A gente vai clicar aqui no Afeganistão, só para ver quem que é. Aqui, ó. Afeganistão. A Torá menciona a cidade de Meda como uma das localizações do exílio assírio das 10 tribos de Israel, para onde eles foram, né? A maioria entende esta área como sendo a região ao noroeste do Irã, chamado Kurdistão. Aí você vê aqui que tem esse povo lá, ó.
que vai falar deles aqui. Eu não sei se vai ter até fotos, né, eles não colocam, né? Então você vai ver aqui várias outras curiosidades fantásticas. Ó, Burma, vamos clicar aqui em Burma para você ver. Burma, né? Aqui, ó, na região montanhosa que bordeja ambos os lados da fronteira entre a Índia e Mianmar, antiga Burma, vive a tribo de Menashe, ó, Xinlung, algo em torno de um dos 2 milhões de pessoas, ó. Isso é o que eles contam, mas tem muito mais. Casaram-se com chineses, ó, e tem a aparência de sino-burmeses, mas toda a tribo é consciente de sua ancestralidade israelita. Olha o site. Confirmando, né? Nem todo. Sacrifício. Pode falar. Então, confirmando, né, Youssef, que não existe só judeu israelita, tem um monte de tribo perdida aí, Menashe é Manassés, né? Pelo que a gente entende aí nas escrituras, né? Sim, Manassé em hebraico é Manassés, né? Como você conhece em português. Eles falam aqui, ó, na tribo de Manassé podemos observar o costume de sacrifício de animais da mesma maneira que tem sido feita entre as 10 tribos de Israel, ó. Eles fazem a matança dos animais, o abate, da forma israelita. A palavra Menashe aparece frequentemente na sua poesia e nas preces. É o nome de seu ancestral e denominam a si mesmo como filhos de Menashe, ou Binei Menashe. Quando eles rezam, oram diante e dizem, né, ó Elohim de Menashe, referindo-se ao nome Menashe, uma das 10 tribos perdidas de Israel. Aqui você vai ver bastante coisa aqui, ó. Posso abrir mais uma, Neemias? Ah, com certeza. O nosso Hangout é justamente para explorar essa realidade, porque veja bem, existe a tal da patrística, né, que é os pais da igreja cristã, que negam amplamente essa realidade, que existem israelitas espalhados pelo mundo. Porque, na verdade, a teologia da substituição, ela rouba essa identidade israelita e diz, ó, não, os cristãos que são israelitas, peraí, em parte, né, nós sabemos que existem também fraimitas ou cristãos que são descendentes de Israel, porém, é uma realidade muito mais ampla que essa, né? Como você falou, é um assunto vasto. Até porque, Rousseff, nesse hangout ainda eu queria que a gente explorasse os nossos ancestrais aqui brasileiros, né? Inclusive, Sim. tem gente que escreve assim no chat, né? No bate-papo aí. Oi, irmão, eu sou brasileiro, eu não tenho nada a ver com esse povo aí, entendeu? E não me interessa saber. Ah, peraí. O povo não conhece seu próprio passado histórico, né? Sua própria genealogia. Nós vamos falar ainda, Youssef, da, da grande dispersão de judeus, né? Também foi uma coisa impressionante, desde a Europa aqui para as Américas, né? O que incluiu ali depois da destruição do templo no ano 70, quando esses judeus se espalharam por todo o mundo também, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, né? A chamada diáspora, né? A diáspora. Sim. E nós vamos falar sobre isso também. Porém, José, vamos um por um aí. Muito importante Ah, tá saber, bom. saber que esse Ó, povo, então, né, que geralmente ignoram, são pessoas que descendem de israelitas, né? sim, isso é histórico. Isso não é uma lenda. Isso não é uma tradição. Isso é histórico. Israel conhece isso, entendeu? E o mais interessante é que eles foram para todos os lugares nos 4 cantos da terra, como está escrito, né? Que eles seriam pai de todas as nações da terra, os descendentes de Abraham, de Abraão. Vamos ver aqui o Paquistão, ó. Os patãs agora têm 15 milhões de pessoas, vivendo principalmente no Paquistão e Afeganistão. Eles têm a tradição de serem das tribos perdidas e adotam muitos nomes judaicos, ó. Aí você clica aqui, ó, nos descendentes de Paquistão. Inclusive, muitos são muçulmanos, mas falam que são descendentes israelitas, ó, das 10 tribos, ó. Paquistão. Um assunto referente às tribos perdidas de Israel é que geralmente ignorado e que achei fascinante é a tribo dos Patãs. Este povo agora tem 15 milhões de pessoas. Irmão, 15 milhões de pessoas são mais do que todos os judeus do mundo. Entendeu? É impressionante. A comunidade de judeus, judaica, de Arudá, de judeus, são 15 milhões.
entendeu? São basicamente uns 10 milhões em Nova York e alguns espalhados no mundo aí, no caso, Rússia, Argentina, algumas comunidades aí da Europa, tudo dá uns 10 milhões. Mais uns 5 que tem Israel, 5 ou 6 milhões, mais ou menos, isso dá mais ou menos 15 milhões de pessoas. Só que aqui, a tribo dos Patãs, só eles, são 15 milhões. Ó, vivendo principalmente no Paquistão e Afeganistão, bem como no Irã. Você sabia que tinha Irã? Tem pessoas no Irã, naquele pessoal, né, nos terroristas, que são descendentes de israelitas. Ó. E Índia, ó, na Índia, onde tem o maior índice de paganismo do mundo, é onde tem também esses patãs. Eles têm a tradição de serem das tribos perdidas e adotam costumes judaicos. Ó. Os patãs têm o hábito da circuncisão no 8º dia. Olha isso, Neemias. Até hoje. Eles fazem isso, ó, a circuncisão física, né? Tive a oportunidade de presenciar uma cerimônia de circuncisão muito festiva. Os muçulmanos adotam o costume da circuncisão, mas não é feita no 8º dia, e sim aos 12 anos. Olha aí, diferente do que a escritura, o que a Torá fala, né? Você vê que eles mudaram, né? A ordem do Criador, né? Por uma tradição deles, não pela Torá, né? Mas aqui o que mostra é que essa ancestralidade deles aqui, olha só, Neemias, aqui, ó. Os patãs têm uma espécie de talite pequeno, chamado kafan. Este é uma peça com 4 cantos, amarrada por cordões nos cantos, similares ao tzitzit, que nós israelitas usamos, que é usado pelos judeus também. Usam também o talite maior, que chamam de jói namás. É um chale de 2 a 3 metros quadrados, para cobrir a cabeça e parte dos ombros. Usado aberto no chão para as preces à maneira muçulmana. Não tem franjas, ó. Olha o que é, Neemias. Os patães observam o quê? É o Shabat, né? Olha, eles guardam o Shabat, irmãos. Você vê que eles guardam o 7º dia da semana. Este é considerado um dia de descanso e eles não trabalham, cozinham ou assam nada, como está na Torá. Os patãs preparam 12 halot, que são pães, né? Tradicional judaico, em Vaikra, Números 24:5, em honra ao Shabat, como era feito no templo antigamente. Uma das provas mais significativas da origem israelita dos patãs é o acendimento de velas, né? Isso aqui é um costume de tradição deles, em honra ao Shabat. Eles também seguem aquele costume judaico, né? Sim. De fazer isso no pôr do sol. Após o acendimento, a vela geralmente é coberta por um grande cesto. A vela é acesa por uma mulher após a menopausa. Aí tá aqui, os patãs vivem os costumes israelitas. Eu vou colocar aqui, ó, patãs, só para você ver a foto deles, para você ver como que é legal você ver, né? Não adianta você... Patãs na Índia, ó, no Paquistão. Vamos colocar aqui, imagens. Aqui. Olha só, irmãos. Os patãs aqui, ó. Né? Ó, as mulheres, tá vendo? Todos esses aqui, ó, têm origem israelita. Vou clicar nessa foto aqui, ó. Tá vendo aqui, Neemias, ó? Sim. Ó, esses irmãos todos aqui, ó, de origem israelita, irmãos. 15 milhões. Com certeza muito mais. Quando eles colocam 15 milhões, é que foram contados. Fora os outros que não foram, né? Aí você vê aqui também, aqui deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Esses aqui. Vamos achar aqui Afeganistão, os patãs, né? Burma. Agora tem aqui, ó, Caxemira. Vai ter também as tribos perdidas. Uma tradição apoiada por extensa literatura é divulgada entre o povo da Caxemira a respeito da sua ancestralidade nas tribos perdidas de Israel. Aí você clica aqui, Caxemira, ó, vai falar aqui, ó, Caxemira, saindo do Afeganistão e do Paquistão, onde vivem os patãs, ó, aquele que nós mostramos agora, no rumo leste, chega-se ao estado de Caxemira, na parte norte da Índia, a oeste de Nepal. A Caxemira consiste de um lindo enorme vale rodeado de montanhas altaneiras e o considero um dos lugares mais belos do mundo. Vivem lá entre 5 a 7 milhões, falando de forma geral. Eles são dos mais claros e diferentes de outros habitantes da Índia.
Uma tradição interessante é divulgada entre o povo da Caxemira a respeito de sua ancestralidade nas tribos perdidas de Israel. Olha isso. É incrível. Né? Esta tradição é apoiada por extensa literatura. Não é só uma tradição, mas tem literaturas, irmãos. Tem provas históricas, né? Tanto pelo povo como pelos eruditos. Na Caxemira, muitos locais têm nomes israelitas, ó, como Harnevo, Beit Peor, Pisga, Reshubon. Todos são nomes na terra das 10 tribos de Israel. O mesmo acontece com o nome de pessoas e nomes de aldeia. Aí vai falar aqui um monte de coisa, pode ver também. Agora eu quero mostrar para vocês o do Japão, ó. Esse aqui eu tenho um documentário no nosso site. Está em inglês ainda, mas dá para entender. Eles mostram. Japão. Muitas das cerimônias tradicionais no Japão parecem indicar que as tribos perdidas de Israel foram ao Japão antigo. Na província de Nagano, há um grande santuário shintoísta denominado Suwa Taisha. O shintoísmo é a tradicional religião nacional do Japão. No santuário Suwa Taisha, o tradicional festival chamado de Ontosai, acontece anualmente em 15 de abril, quando os japoneses usam o calendário lunar, era em março ou abril. Este festival ilustra a história de Yitzhak, olha isso, Neemias, no capítulo 22 de Gênesis, quando Abraham estava a ponto de sacrificar seu próprio filho, Yitzhak, que é Isaac, né? O festival Ontosai, celebrado desde os tempos antigos, é considerado o mais importante de sua taxa. Então, quer dizer, aí eu tenho um documentário falando disso tudo, né? Atrás do santuário, ó, há uma montanha chamada Monte Moriá, Neemias, que eles colocaram o nome da montanha de Japão. Monte Moriá. O que será que lembra Monte Moriá? Onde foi dado as 10 palavras, né? O sacrifício, né? O nome Moriá pode-se ter se originado na montanha do Templo de Jerusalém, em Gênesis 22, 2, onde Abraham levou a Yitzhak para ser sacrificado. Aí vai falar de outras coisas aqui mais, que é muito interessante, né? E tem mais um aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Japão, ó. Vamos aqui do Equador, ó. Esses do Equador, ô Neemias, já vieram para a América do Sul, sabia? Sim. Bem pertinho de nós aqui. Oi? Bem pertinho de nós aqui, né? Sim, esse pessoal do Equador, que são os índios, eles já vieram para cá. Foram descendo aqui, descendo até chegar à América aqui do Sul, até chegar nos índios do Brasil, os índios ali daquele pessoal que tinha os maias, os astecas, os incas, todos eles têm ancestralidade israelita, né? Então, vamos clicar aqui no Equador. Ó, vai mostrar aqui, ó. Equador. O assunto chamou muita atenção no século XVII na Inglaterra. Isso ocorreu devido aos escritos de Menashe Ben Israel. Existe um livro desse rapaz, ele era um rabino de Amsterdã, que ele falou que enquanto não se achassem as 10 tribos, Neemias, não haveria a era messiânica. Então ele saiu à procura aqui na América do Sul dessas tribos perdidas. Ele deixou isso num livro, que se você for colocar aqui, ó, Manassé Ben Israel, que é o nome dele aqui, eu vou pôr para você aqui até a foto dele, para você ver. Ó, Manassé Ben Israel, ó, tá aqui, ó. Tá aqui do ladinho aqui, ó. Manassé Ben Israel, nascido em Manuel Dias Soeiro, foi um líder religioso da comunidade judaica de Amsterdã, fundador da primeira impressora portuguesa naquela cidade e incentivador da moderna comunidade judaica na Inglaterra. Ele nasceu em 1604. Em 1500 vieram aqui as pessoas do Brasil. E ele veio para cá, Neemias, e deixou um livro. Entendeu? Esse livro existe até hoje, você pode pesquisar, né? E aí vamos voltar aqui, deixa eu fechar. Ó. É um rabino de Amsterdã que convenceu Oliver Cromwell a permitir que os judeus retornassem para a Inglaterra, após terem sido banidos por 4 séculos antes. Após seus encontros com um notável missionário, o judeu Marrano, judeu forçado a se converter ao cristianismo na Espanha e Portugal, que é a nossa origem aqui do Brasil, são descendentes de espanhóis, portugueses, italianos, são conhecidos como marranos, né? Que é porco em espanhol, ou porcos, né? Plural. Antônio de Montesinos, Manassé tornou-se plenamente convencido que os índios americanos, Neemias,